Senhora presidente, senhores vereadores, eu venho no grande expediente hoje para falar de dois temas que são importantes. Um deles de algumas emendas que vieram a Caxias do Sul nos últimos 30 dias aproximadamente, dos 3 deputados federais do MDB no Congresso Nacional, entre eles o deputado Osmar Terra, o deputado Márcio Biolchi e o deputado Alceu Moreira, que atenderam solicitações nossas e do deputado Carlos Búrigo para temas que são importantes aqui para a cidade de Caxias do Sul e, consequentemente, alguns deles têm até um impacto regional. Então, vou começar apresentando a primeira emenda. Cleber, se puder passar. As pessoas... puder a TV Câmara focar na tela. Primeira destinação para a saúde. Se tiver o deputado Búrigo, a gente esteve acompanhando o deputado Búrigo, André Garbim, que é assessora do deputado Osmar Terra. No Hospital Virvi Ramos, uma emenda de R$400 mil para despesas de custeio da saúde. Um recurso que é proveniente do Fundo Nacional de Saúde. Então foi entregue no dia 8 de março esse recurso diretamente ao Hospital Virvi Ramos. Pode passar. A segunda emenda, uma emenda de R$200 mil destinada à APAI Caxias. Todo esse projeto importantíssimo que a APAI desenvolve aqui em Caxias do Sul há tanto tempo já. Então, uma solicitação ao deputado Alceu Moreira. Entregamos a presidente da APAI, a Bernadette Vezaro, no dia 25 de março. Através do deputado Búrigo, estava o Marcos Sacaro também, que ajudou nessa tramitação toda. Então, agradecer aqui também ao deputado Alceu Moreira por a destinação desses R$200 mil em 4 parcelas de 50 mil, que vão auxiliar e muito a APAI Caxias também. E a última emenda que recebemos na semana passada, 28 de março, uma solicitação da Samar, lá de Anarrec, uma emenda que vai ter uma destinação importante para o turismo da região de Anarrec, 250 mil através do gabinete do deputado Márcio Biolchi. Estivemos acompanhando, então, o Trovão, né, do Vila Deitrone, e presidente da Samar, e também o tesoureiro da Samar, o Marcos Sacaro, que fizeram toda essa tramitação através do deputado Márcio Biolchi. Resumidamente, R$850 mil em 3 áreas para Caxias do Sul, dos nossos 3 deputados federais. Então, faço um agradecimento. Eles que não têm a base eleitoral aqui na cidade, mas que fizeram esse investimento aqui em Caxias do Sul, e outras possibilidades estão sendo conversadas de novas aberturas de emendas para Caxias do Sul. Agora eu vou trocar de tema e vim aqui para fazer um agradecimento, na verdade. Vou falar do viaduto Hermes João Weber, né, que apareceu tanto o pai da criança aí nos últimos meses, né? Teve gente que foi fazer vídeo lá na frente, que nunca, né, deve ter passado por baixo do viaduto uma ou outra vez, né? Mas foi lá fazer vídeo, né? Quando começou a limpeza, apareceu para fazer vídeo, né? E aí postou nas suas redes sociais, e o mais impressionante é que foi lá 5 dias antes de começar a pintura fazer vídeo. Não agradeceu nenhum dos artistas, não agradeceu ninguém que se mobilizou. E aí o gerenciador do projeto, que é o Mosaico na Quebrada, e o Instituto Samba, foram até essa rede social explicar como é que funcionou o processo, dando informações, e o comentário do Mosaico foi ocultado da publicação, né? Para te ver a seriedade, né, e a demagogia como ela impera em algumas pessoas, né? E que a gente tem que ter um olhar muito importante para o futuro, porque tem coisa se desenhando aí. Mas vamos lá, fiz questão de trazer aqui hoje esse histórico do viaduto Hermes João Weber, um espaço que não era limpo desde 1981.
né? E que passou por todo esse processo. E aqui eu quero deixar um agradecimento muito especial a Jéssica De Carli, através do Mosaico do Instituto Samba. O Gomes, né, que foi quem coordenou todo esse processo juntamente com os artistas e os grafiteiros aqui de Caxias do Sul. Né? Consequentemente, com a Secretaria do Meio Ambiente, de um processo que começou lá em 22 de fevereiro de 2023. Não há 5 dias antes, né, da pintura. Não é algo tão simples assim de ser resolvido, né? Até porque tem lei de incentivo à cultura, tem o protocolo da lei, a captação de recurso, né? Então é importante ressaltar aqui e elogiar a todos os envolvidos, né? O Mosaico, o Instituto Samba, os grafiteiros, os artistas locais, os patrocinadores, né? Quem aportou o recurso, né? Não é simplesmente chegar lá 5 dias antes, fazer um vídeo na frente dizendo que solicitei a pintura do viaduto e do nada as tintas caíram e o viaduto foi pintado, né? Nem vou trazer aqui quem foi que fez isso, mas todo mundo sabe, né? O quanto a demagogia é gigante. Mas fazendo justiça aqui, então, pode passar a próxima tela, por favor. Aí tiveram várias reuniões para acontecer esse alinhamento, e aqui eu quero elogiar muito a Secretaria do Meio Ambiente, vereador Tequila, todo o processo feito com o secretário João Wes, e lá no início com o secretário Dona Luz também, que é secretário do Turismo, e depois várias forças foram unidas, mas o cérebro disso tudo é Instituto Samba, Gustavo Gomes e Mosaico na Quebrada, né? Não tentem se apropriar, né, de algo que sequer sabem o que acontece. Pode passar a próxima lâmina. Então, aí, né, o processo de lavagem do viaduto, quem esteve lá e acompanhou, viu a dimensão que isso tomou, porque precisou de muita estrutura para que isso fosse feito, né? Teve abordagem a quem morava embaixo do viaduto. Não é simplesmente chegar lá e sair pintando o viaduto, né? Então teve abordagem, teve a participação da Guarda Municipal, teve a participação da Secretaria de Trânsito para bloquear o trânsito por vários dias, para poder desviar o tráfego, para que isso acontecesse de forma segura, né? Teve o caminhão do SAMAI, teve o caminhão das obras. Quem subiu para fazer a limpeza foram os grafiteiros, né? Foram os grafiteiros que estiveram lá içados, né, para fazer essa limpeza toda. Pode passar o próximo. Aí o andamento, eu fiz questão de citar aqui, foram mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo todo, tá? Até na discussão do que seria grafitado no local, quem iria pintar, e eu fiz questão de relacionar aqui. A revitalização teve financiamento da Lei Incentiva à Cultura, realizando pelo Instituto Samba, com apoio do Mosaico na Quebrada, Tintas Renner e Codeca, apoio cultural, Instituto Elisabetta Randon e Világio Caxias, da Prefeitura de Caxias, Secretarias do Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer, Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cultura, Segurança Pública, Assistência Social, SAMAI, Guarda Municipal e Off Foto. Então não é uma pessoa que chegou lá e num dia disse, vamos pintar o viaduto, e as tintas caíram, né, pela Júlio, e o viaduto amanheceu lindo como ele está hoje. Então não foi assim que aconteceu. E aqui os nomes dos artistas, que são quem realmente merecem os elogios, porque tiveram todo um trabalho de aproximação com as pessoas que antes picharam o viaduto, pessoas que são moradores de situação de rua que estavam ali, né? Então todos os nomes dos grafiteiros, né, estão aí nesse material, né, coordenados pelo Gustavo Gomes, que é um grande artista com renome nacional e que fez todo esse trabalho. Então, um ano e um mês depois, no dia 24 de março de 2024, a obra foi concluída e não começou 5 dias antes, né? Ou não começou a obra no dia em que começou a ser feita a lavagem. Então, é todo um processo, é todo um envolvimento, porque
todo esse grafite foi feito com recursos através da Lei de Incentivo à Cultura, captadas através dessas empresas que eu já citei aí no material. Uma declaração de líder para concluir, senhora presidente. Em declaração de líder, segue na tribuna vereador Felipe Gremelmaier, MDB. Obrigado, senhora presidente. Então, para concluir, né, depois do cedo à parte, a vereadora Tati pediu, né? Boa parte. Para concluir, né, eu deixei essas duas fotos que quem quer fazer, né, vai lá e faz, e com certeza Caxias do Sul te abraça. Com demagogia, Caxias do Sul não vai te abraçar. Vereadora Tati, seu à parte. Vereador Felipe, realmente ficou sensacional. A gente precisa reconhecer o trabalho de todos os envolvidos nisso, o trabalho sério, né, de quem realmente se comprometeu para que isso acontecesse. Porque como o senhor bem traz, né, a dinâmica para parar o trânsito, para fazer a lavagem do viaduto, a quantidade de pessoas envolvidas foi enorme, né? Então ficou incrível. Tomara que Caxias tenha ainda mais espaços com arte, com grafite, né? Eu sempre trago o exemplo. Quando eu estive em Melbourne, tinha uma rua que era uma rua muito violenta, uma rua que as pessoas não entravam, tinham medo. E lá, por uma intervenção, né, da prefeitura, que fomentou os artistas e se fez, né, naquela rua várias intervenções artísticas com grafite, com... Hoje é um dos espaços mais visitados para turismo. Aquela rua passou a receber muitos turistas em razão dessas intervenções artísticas. Então, tomara que Caxias do Sul tenha cada vez mais espaços assim, que a gente consiga fomentar os artistas, consiga, através de legislação, disponibilizar os recursos, porque a gente sabe que é uma obra grandiosa, mas que tem um custo muito elevado e que, claro, os artistas não vivem de vento, eles também precisam e devem ser remunerados por esse trabalho. Ficou sensacional, parabéns. Obrigado, vereadora Tati. Então, só reforçar, né? 22 de fevereiro de 2023 começou esse processo. E não é esse o único espaço de grafite em Caxias do Sul, né? Quem entrar no Beltrão vai ver diversos, quem for no Morro da Antena vai ver diversos. Teve uma ação agora na Zona Norte também, que vão ter outros espaços de grafite, né? Então, esse é mais um. Esse tem muita visibilidade porque ele é na entrada e saída de Caxias do Sul, né? Então, fiz questão de vir aqui hoje reconhecer, né, os artistas de Caxias do Sul e que são realmente os autores desse grande processo, né? Nós ajudamos lá no início a provocar isso, mas quem executou é Mosaico na Quebrada, Instituto Samba e os artistas de Caxias do Sul. Vereador Cadore, depois Rafael. Vereador Felipe, o senhor, a exposição que o senhor fez, ela vem ao encontro daquilo que eu sempre procuro avaliar. A seriedade, a construção e a responsabilidade naquilo que se faz. O mérito não é de um, como o senhor muito bem colocou. É histórica a cobrança, envolvimento de várias pessoas, artistas, secretarias, a comunidade cobrando e a resposta veio. E como está bonito, só a expressão Caxias do Sul te abraça, e de uma forma linda como está aí, com os grafiteiros, com os artistas envolvidos, isso tem que parabenizar muito. E que continue essas ações. A população cobra as praças mais bonitas. Nós tivemos no Natal, em Caxias do Sul, com a decoração na Praça Dante, agora na Páscoa, da mesma forma. E não podemos aceitar que algumas pessoas critiquem ou se oponham a isso. Nós precisamos tornar a nossa cidade mais bonita. Nós precisamos fazer com que o olhar de Caxias do Sul seja realmente para a beleza também, para a decoração, porque trabalho é importante. Olhar o emprego, a geração de emprego e renda é importante, mas temos que fazer com que ela seja realmente bonita, e essa revitalização aí foi uma conquista muito grande. Parabéns pelo tempo. Obrigado, vereador Cadore. E fazer um elogio à imprensa também, né? Que deu uma grande cobertura para tudo isso. E inclusive foi notícia estadual, né? E que bom que a imprensa é séria, ela entrevistou as pessoas que mereciam ser entrevistadas, né? Vereador Rafael, seu à parte. Vereador Felipe, toda vez que eu passo lá na passarela do São Ciro, eu fico pensando quanto eu incomodei para aquela obra. Pode não passar ninguém, mas eu incomodei para aquela obra sair. Bem, como todo dia eu passo na frente da UBS do Cristo Redentor, eu penso, nossa, como eu lutei por essa obra, né? E ninguém acreditava, nem meus pais acreditavam.
E sempre tem que ter alguma pessoa, um louco que acredite e vá atrás. E esses projetos estão acontecendo, vereador. É inegável que o senhor tem liderado esses projetos, né? E eu passava sempre por aí para ir no shopping ou para ir para aquela região, Cidade Nova, e dizia, meu Deus, que tristeza esse lugar abandonado. Os turistas passam por aqui, quem vem nos jogos de futebol, quem acessa o centro, né, quem acessa a cidade passa por aqui em outros locais. E o senhor fazendo isso, liderando juntamente com pessoas da arte e da cultura, vereador, né, realmente, além de dar um outro olhar para a nossa cidade, né, tu acaba atraindo um local mais harmonioso para as pessoas. Até um ambiente mais harmônico, de paz. Sabe, vereador? Peça uma parte. Eu não faço nem limpeza na minha casa. Agora tinha gente que também não pega nenhuma vassoura e estava lá no dia das enchentes, lá, querendo fazer filmezinho, videozinho, dizendo que estava lá limpando. Tem gente que nunca foi numa UBS, numa UPA e está sempre fazendo vídeo querendo dar uma de médico, não sei o que lá. Agora tem gente fazendo vídeo que quer dar uma de guarda municipal, de brigadiano. E bem como isso. Mas tá aí, para o eleitor não ser enganado, é só observar quem faz, pesquisar a verdade. É por isso que nós temos que realmente moralizar as mídias sociais para não ter pessoas que ludibriam a boa-fé de outras. Então, eu quero lhe parabenizar, vereador Felipe, e continue, né, de forma abnegada, pensando no bem da cidade. Muito obrigado, vereador Rafael. E eu tenho certeza, vereador Rafael, que todas as pessoas que atuaram de verdade nesse processo, elas têm sensibilidade social. Elas têm sensibilidade social, que é o principal para que essas coisas aconteçam. Se não tiver sensibilidade social, a coisa não anda. Vereador Tequila, seu à parte. Vereador Felipe, parabéns por trazer esse assunto e mostrar que realmente tem pessoas envolvidas por trás e que não acontece de um dia para o outro. Envolvendo as pessoas certas, correndo atrás, a gente consegue fazer. Eu pude acompanhar um pouquinho na Secretaria do Meio Ambiente ali o assunto em pauta e vi o envolvimento dos colegas servidores, do colega secretário João Ex, né? Então é isso, a gente tem que fazer juntos. Juntos a gente pode construir uma cidade melhor a cada dia. E também para contribuir, a cooperativa Paz e Bem, que faz um excelente trabalho na reciclagem de Caxias do Sul, também tem um espaço que foi grafitado recentemente. E isso serve de motivação, como serviu ali, de motivação para eles, que a gente possa ter novos espaços aí que embelezam a nossa cidade. Parabéns, vereador. Obrigado, Tequila. Vereador Fantinel. Vereador Felipe, desde que eu entrei nessa casa aqui, eu sou testemunha que o senhor sempre trabalhou em cima desse trabalho, que é uma pauta sua, que o senhor sempre tocou em frente. Vi que ficou bonito em muitos lugares que antes pareciam lixão e teve uma grande mudança, né? Ficou maravilhosa a entrada, realmente. A gente só agora torce que a guarda possa ter um cuidado, né? Para que não aconteçam mais depredações, né? Como era feito antes, para que essa coisa linda, esse trabalho maravilhoso aí que foi feito, ele perdure, né? Que ele continue dessa forma ali, para que a gente tenha uma entrada bonita na nossa cidade. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. E o senhor sabe que eu tenho certeza que vai se manter assim, porque quando é feito com engajamento comunitário e sensibilidade social, a coisa funciona. E os artistas que expuseram sua arte aí, eles são extremamente responsáveis por isso também. Vereador... Obrigado, vereador. Parabéns também por trazer a mídia também, porque muitas pessoas não passam por ali, viu? E não sabiam do número de moradores que tinham ali embaixo e aquela quantidade de roupas e lixo que se acumulava nesse ambiente. Então, parabenizar a todos os envolvidos. O senhor vereador, nós fizemos inúmeras reuniões também no gabinete do prefeito, né, parabenizar o secretário João Ex, à época ali, a Secretaria do Meio Ambiente, mas também principalmente a FAS, que teve que ter uma grande negociação para tirar esses moradores de rua que ali preferem ficar. Né? E ali se fazia banheiro, se fazia tudo e várias pessoas moravam ali. Passava por ali via cobertores estendidos, roupas estendidas naquela volta ali. Mas então parabenizar a todos, a Codeca também, não podemos deixar de lembrar, que também teve uma grande atuação lá, a Secretaria de Trânsito, né, com o secretário Alfonso, a Guarda Municipal, através do delegado secretário Paulo,
Né? Então, parabenizar e por ter trazido aí ao conhecimento da nossa cidade, vereador Felipe Grêmio Maia. Obrigado. Vereadora Estela, se conseguir. Muito obrigado, vereador Felipe. Em primeiro lugar, parabéns por sempre estar envolvido e engajado nesses projetos. É lindo ver um dos 5 elementos do hip hop sendo tão exaltado e tão parabenizado por todos os vereadores de diferentes partidos e diferentes segmentos desta casa. Para a gente ver que o preconceito está cada vez sendo mais superado dentro da sociedade e está cada vez mais sendo visto com bons olhos e vendo que isso favorece a nossa cidade, engrandece os espaços públicos de Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela. Para concluir, senhora presidente, desculpa, vereador Camilo, não tem mais tempo, mas só para elogiar novamente, né? E agradecer o Instituto Samba, o Mosaico na Quebrada, os artistas de Caxias do Sul através do Gomes e dizer que, mais uma vez, a desonestidade intelectual perdeu.